Olha só, mais uma vez o posicionamento político de Jojo Todinho causou incômodo, mas a artista não recua e segue à direita. Veja só. Eu tenho liberdade. Se as pessoas tiram foto com a Janja, por que eu não posso tirar com a Michelle? Qual é o problema? Existe muita dificuldade nisso. Outra questão que eu vou falar pra vocês. Eu não sou afiliada a partido nenhum. Eu sou de direita e ponto. Eu não sou afiliada a ninguém. Quando eu falei que eu era de direita, né, que eu vim a público e contei, um monte de podcast, entrevista, medalha, um monte de coisa. Eu poderia usar disso pra surfar. E dar entrevista não preciso. Já me posicionei, já falei o que eu tinha que falar. Eu vou dar entrevista, eu vou pra podcast, eu vou pegar medalha pra quê? Eu tô falando sobre a minha pessoa, sobre a minha liberdade. Ninguém tem que ditar sobre mim porque eu sou negra, eu sou favelada. Eu tenho que ser esquerdista? Da onde que vocês tiraram isso? Que o pobre negro favelado tem que ser de esquerda? Estou de volta aqui com a Josiane Reis. Ô Josi, e talvez até os resultados das últimas eleições mostrem que isso está mudando, né? Assim como a Jojo relata nesse depoimento sempre muito contundente, de muita personalidade dela, a gente viu, por exemplo, em eleições recentes, candidatos de esquerda tendo votação mais expressiva entre as elites, entre eleitorados de mais poder aquisitivo, né? Foi o caso aqui em São Paulo, Guilherme Boulos vencendo em bairros nobres da cidade. Será que essa é uma tendência, Josi? Pois é. É interessante que de vez em quando a gente precisa dessas figuras, né, um pouco outliers, como a Jojo Todinho, né, que vem de um meio mais artístico, vem ali representando o seu público em relação à música que ela faz, aos outros conteúdos artísticos que ela faz, enfim. E aí causa essa revolta toda. Isso é interessante para ela colocar realmente, literalmente, a boca no trombone para explicar coisas que a direita tenta explicar, que os liberais tentam explicar, mas que muitas vezes não chegam a essa população. Porque o que ela diz é verdade. O sistema socialista, através da doutrinação, né, ela calcifica desde cedo de que o pobre, ele nasceu pobre, ele tem que morrer pobre. De que uma pessoa que mora e que nasce em condições difíceis, que ela precisa defender aquilo ali, romantizar aquilo ali. Tanto é que o governo Lula faz isso, né? A palavra que mais se repete na boca dele é o pobre. E aí, quando essa pessoa ela quer se libertar e crescer, ascender financeiramente, prosperar de forma independente, ela é criminada. Qual é? Então, assim, quando a Jojo Todinho ela foi criticada porque antes ela participou de muitos movimentos sobre diversidade, né, LGBTQIA+, e por aí vai. E agora, por ela ter tomado esse posicionamento político, ela é criticada e colocada como traidora, né? Sendo que eles não defendem a liberdade da diversidade, por que ela não pode, se ela mudou de opinião, por que ela não pode mudar de opinião? Né? O que ela deve a essas pessoas? E aí isso realmente volta ali para os movimentos coletivistas. As pessoas querem transferir responsabilidade, tirar a responsabilidade das costas, colocar para o Estado e preferir ficar no movimento, num grupinho coletivista, para dizer: eu sou totalmente injustiçado pela sociedade, não quero ter responsabilidades, não quero ser um adulto para lutar pela minha vida, para que mesmo que eu nasça pobre, eu tenha a oportunidade de morrer menos pobre. Porque a crítica que eles fazem que o capitalismo, né, vem de uma ilusão de enriquecimento, não. O capitalismo livre mercado, que eu prefiro dizer, ele te dá a oportunidade de você lutar, batalhar, de sair de uma situação da qual você veio. Então, esses movimentos coletivistas, eles fazem isso. Eles, além de infantilizar o adulto, de ficar com essa militância toda, em vez de cada um cuidar realmente ali dos seus propósitos, dos seus sonhos, do seu trabalho, não. Mas a gente vê marmanjo de cabelo branco preferindo ficar nesses movimentos de militância, se vitimizando, em vez de tomar as rédeas da própria vida. Então, quando a Jojo fala ali, isso representa muito bem a velha crítica de: olha, você é pobre, você não pode ser de direita. Ué, por que não? Por que eu não posso tomar a decisão de gostar de liberdade financeira? Então vem aquela velha máxima que a gente vem lá do sistema educacional, quando começa que o socialismo traz igualdade, o capitalismo gera acúmulo de riqueza, aquela mentira sobre quanto mais bilionários existem no mundo, mais pobreza, sendo que é o inverso. Sendo que quanto mais bilionários, o Banco Mundial mostra esse estudo, né? Os bilionários foram gerando riqueza, a pobreza diminui. Por quê? Porque a alocação desses recursos é investida em possibilidades, oportunidades, oferta de produtos e serviços em massa.
Isso é o livre mercado, isso é o capitalismo. Tudo que a gente tinha nos anos 90 de coisas de escassez, que a gente tem hoje em grande quantidade por conta do capitalismo. Então, assim, eu acho interessante, não acompanho Jojo Todinho, não entendo, não acompanho as ideologias diretamente dela, mas eu acho importante ter uma pessoa desse meio para dar uma sacudida. E digo mais, isso já está sendo despertado nos jovens em relação, por exemplo, à CLT. Esses dias eu vi um vídeo de jovens se fantasiando de fadas para trabalhar em festinhas. E aí veio uma enxurrada de críticas, mas quem vai pagar seu salário, suas férias, seu 13º, sua aposentadoria? Olha a ilusão que alguns jovens ainda vivem, mas muitos estão aí descobrindo uma forma de fazer renda extra, de empreender e se livrando dessa mordaça que é o Estado, que só sabe doutrinar para te manter refém.